Bem-vindo ao nosso canal Caminhos da Fé, onde nos aprofundamos na rica tapeçaria de narrativas bíblicas para descobrir as lições atemporais e a profunda sabedoria embutidas em cada história. Na exploração de hoje, viajamos pela vida de Isbosete, filho caçula do rei Saul. Fique no vídeo até o fim para entender uma história não de glória, mas de fragilidade, medo e as consequências de um poder que não nasceu da vontade divina. O solo de Israel estava ensopado com o sangue da derrota. No Monte Gilboa, o primeiro rei de Israel, Saul, e seus filhos mais velhos, incluindo o nobre Jonatas, haviam caído diante das espadas filisteias. A dinastia que começara com aclamação e óleo santo parecia ter encontrado seu fim em um campo de batalha desolador. O mandato de Saul fora revogado pelo Senhor e o novo ungido, Davi, já aguardava sua hora. Foi neste cenário de luto, medo e vácuo de poder que surgiu uma figura trágica e relutante, Isbosete. O filho caçula de Saul, o sobrevivente de uma linhagem marcada pela rejeição divina, não herdou um reino em paz, mas um fragmento de um império em colapso. Isbosete não era como seu pai em estatura ou bravura de guerra, nem como seu irmão Jonatas em lealdade e fé. Ele era, em muitos aspectos, um rei de conveniência. Sua ascensão ao trono não foi um chamado de Deus, mas uma manobra política de Abner, o comandante do exército de Saul. Enquanto Davi era ungido rei em Judá pela vontade do povo e de Deus, Isbosete foi coroado em Maanaim, sobre as demais tribos. Ele se tornou o rosto de uma resistência que tentava manter vivo um sistema que o próprio Deus já havia encerrado. Isbosete não reinava por sua própria força. Ele era uma sombra projetada pela ambição de Abner, um monarca cuja autoridade era tão frágil quanto o vidro. O reinado de Isbosete foi marcado por uma guerra longa e desgastante entre a casa de Saul e a casa de Davi. O texto sagrado é preciso. Davi se fortalecia, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Isbosete vivia o paradoxo de possuir o título de rei, mas carecer do espírito de liderança. O momento de sua maior fragilidade ocorreu quando ele confrontou Abner, o homem que o colocou no poder. Ao questionar a conduta do seu general, Isbosete viu seu único apoio desmoronar. Abner, em fúria, jurou transferir o reino para Davi. Isbosete, tomado pelo medo, não conseguiu responder uma palavra sequer. Ele era um rei que possuía o palácio, mas não possuía o comando de sua própria história. A tragédia final de Isbosete não veio no campo de batalha, mas na intimidade de seu próprio repouso. Enquanto dormia o sono da tarde, foi traído por dois de seus capitães, Recabe e Baaná. Em um ato de covardia, eles o assassinaram em sua cama, acreditando entregar a Davi o que ele mais desejava. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, não celebrou a morte de seu rival. Ele executou os traidores, honrando o corpo daquele que, embora fosse um obstáculo ao seu reino, ainda era o filho do ungido do Senhor. O fim de Isbosete foi o ponto final de uma linhagem que tentou governar pelo direito humano, ignorando a soberania do alto. A história de Isbosete funciona como um espelho espiritual do que acontece quando tentamos segurar algo que Deus já liberou. Ele representa o esforço humano de manter estruturas antigas, enquanto o novo de Deus já está florescendo em outro lugar. Enquanto Isbosete se agarrava aos restos de um trono terreno em Maanaim, Davi esperava o tempo de Deus em Hebrom. O contraste é nítido. Isbosete tinha o nome e a linhagem, mas Davi tinha a presença e a promessa. A vida de Isbosete nos ensina que não há segurança em heranças humanas se a bênção divina não estiver sobre elas.
Assim, a figura de Esbozete permanece nas Escrituras como o último suspiro de uma era de rebeldia que começou com seu pai. Ele não foi um caçador poderoso como Nimrod, nem um guerreiro como Saul. Foi um homem preso em uma posição que nunca foi sua por direito divino. Seu legado é uma advertência solene para todos nós. Lutar por manter o que Deus já removeu só leva à fraqueza e à queda final. Ele foi o rei que não deveria ter sido, o ocupante de um trono vazio de glória, cuja memória nos lembra que a verdadeira autoridade não vem de títulos ou exércitos, mas da obediência àquele que estabelece e remove reis conforme o seu perfeito querer. Se a história de Esbozete te inspirou de alguma forma, deixe o seu like para mostrar que esse tipo de conteúdo é importante para você. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida.